Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje vamos aprender sobre o grande Eu Sou, exatamente, o nosso Deus e único Deus, através de Jesus Cristo. Vamos compreender também por que Jesus fala Eu Sou nos Evangelhos, compreender todo o contexto e depois mostrar para os irmãos quem é o Eu Sou. E no meio do estudo você vai se perguntar: o que o eu sou é para você? Algo muito interessante a ser pensado. Vamos iniciar. Bom, vamos abrir primeiro em Êxodo capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, que dizem assim: Então disse a Moisés a Deus: Eis que quando eu for os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Interessante que aqui Moisés está perguntando para Deus: Qual é seu nome? E olha o que Deus diz no versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, Deus ele não está preocupado com o nome dele. O nosso Deus está preocupado com o que ele é para você. É isso que as pessoas não entendem. Hoje está tendo com todo respeito aos meus irmãos judeus, que eu tenho muito apreço e muito amor, Deus não se preocupa com o nome verdadeiro dele. Porque se fosse assim, ele colocava aqui o nome dele. Deus disse: Eu sou o que sou. O que para você, o que é que eu sou? É esse que é o motivo do nosso estudo de hoje. A preocupação de Deus é o que ele é para nós. Entende? O nome é importante? Sim, mas o que ele é para nós é algo mais íntimo, irmãos. É isso que não devemos esquecer. Que alguns judeus se preocupam tanto em dizer que o nome de Deus é esse, é aquilo, é aquele, que esquece o que esse eu sou para ele, ou para cada um de nós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Então você percebe aqui que Deus se preocupa em quê? Em mostrar a quem serviu ele. Olha, o Deus do teu pai, Abraão. O Deus do teu pai, Isaque. O Deus do teu pai, Jacó. Mas como é que eu vou conhecer esse Deus? É só abrir a Bíblia e ler em Gênesis. Você entende como Deus é um ser maravilhoso? Isso aqui é um tema muito importante. E vamos aprender. Vamos continuar. Agora vamos aprender o que Jesus está se tratando no Novo Testamento. João 4:26. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Quando as pessoas leem esse versículo, eles estão achando que Jesus é Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus disse para Moisés: Eu sou, está falando. E aqui Jesus disse: Eu sou que falo contigo. Vamos entender por que Jesus falou isso, procurando na própria Bíblia para compreender esse contexto. Jesus não está dizendo aqui que ele é Deus. Esse é o erro de muitas pessoas que não estão lendo direito a Bíblia. Quando pegamos o próximo slide aqui, nós vamos ver o contexto de que Jesus está falando. João capítulo 8, versículos 26, 27, 28 e 29 dizem assim: Muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala o mundo. Então, tudo o que Jesus tem falado, ele tem falado que o Pai manda ele falar. Então, quando Jesus fala, eu sou o que estou falando com vocês, não é Jesus em forma de Deus, em forma disso que está falando. É Jesus em forma humana, reproduzindo toda a palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Por isso que ele coloca. E o que dele quem? Do eu sou, dele tenho ouvido, e isso eu falo. Então Jesus, quando estava na Terra, ele nunca falou nada metade homem, metade isso. Metade Deus, metade homem, 100%. Ele nunca falou nada disso. Essa confusão não existe. Eu vou deixar aqui o link do nosso estudo do final de semana passado para você entender melhor isso. Mas Jesus, ele vê o quê? Tudo Jesus fala é o Pai que manda ele falar. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. 27. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. É exatamente o que acontece hoje. Tudo que Jesus fala, quem manda Jesus fala? O Pai. Mas as pessoas não estão entendendo isso e estão colocando para Jesus algo que ele não é.
Jesus não vê essa terra 100% homem e 100% Deus. Jesus vê essa terra 100% homem. Em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de Deus, salvo com as traduções erradas ou querendo dizer que Jesus é um ser divino. Vou colocar mais uma vez o link do nosso estudo passado. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Mais uma vez, Jesus está falando: Olha, eu estou falando porque o eu sou está me mandando falar. Eu falo essas coisas porque o eu sou, pela minha boca, está dizendo. É isso que Jesus está tentando falar. E as pessoas ainda não entenderam. 29. E aquele que me enviou está comigo. Assim como Deus está comigo agora, Deus está com você, Deus estava com Cristo. As pessoas não entenderam ainda isso. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você quer ter Deus na sua vida? Faça o que agrada a Deus, obedeça, guarde os ensinamentos, ponha em prática a palavra de Deus, que também está dentro da Torá. A Torá não foi abolida, e a Torá não é a Talmud, que é as 613 leis que o pessoal diz que é a Torá, aquilo não é Torá. Aquela que fala isso, infelizmente, não tem conhecimento nenhum. Infelizmente. Tá? Vamos continuar. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 49 e 50. Olha o que Jesus fala. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, mais uma vez, Jesus está falando: eu não estou falando por mim, o Pai que fala por mim. Eu sou instrumento para que o Pai possa falar com vocês. Por isso, Jesus é o único intercessor. É esse que é o grande ponto. Intercessão também, interceder também é isso. Dar as ordens. É isso também interceder. Não é só em oração, não. As pessoas não conseguem entender. Versículo 50. E sei que o mandamento, que o seu mandamento é a vida eterna. O que é isso? As suas ordens geram a vida. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. De novo, Jesus está falando. Eu obedeço ao meu Pai, porque é o fruto da vida eterna. Exatamente, você aceita Jesus para ser salvo, mas para manter a salvação em Cristo, você tem que obedecer ao Pai. E Jesus é o porta-voz do Pai. É isso que as pessoas não entendem. Aí, João 14, 31. Não é, não, desculpe, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos do daqui. Então, tudo que Jesus fez na terra, ele fez porque o Pai mandou. E ele obedeceu. É isso que as pessoas não entendem. A teologia inventa uma confusão de uma hora é isso, uma hora é isso. Isso não existe, irmão. Isso não existe. A Bíblia chama esse tipo de absurdo de anticristo. Não existe Jesus uma hora falar metade isso, metade aquilo. Isso é coisa de anticristo, irmão. Tome muito cuidado. Jesus tem falado para nós nesse estudo. Eu falei, eu sou. Por quê? Porque o Pai, através de mim, tem falado. Então, quando Jesus fala naquele momento, eu sou, é o Pai que está dizendo através de Jesus. Agora vamos para o ponto principal. Vamos agora para o ponto principal. Como alguns chamam eu sou, como Deus é conhecido, isso é importante. Isso aqui é um tema muito importante. Vamos aprender como a Bíblia descreve quem é eu sou. Cada pessoa tem uma experiência com Deus. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Esse Senhor não foi o Pai que apareceu, foi Jesus. Por isso que o termo ali não é Deus. Esse Senhor é chamado de Elohim. Jesus, o porta-voz do Pai, levou a mensagem do Pai a Abraão. Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Entende? Isso aqui é maravilhoso. Gênesis 14, 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, às vezes, Deus fala quem ele é, se apresentando através de Cristo, ou outras pessoas dizem quem Deus é para elas. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga?
Esse Isaías 40:28 não é Senhor, tá? É Yahvé. Aqui porque a tradução está errada. Nem tudo no Antigo Testamento é Senhor, certo? Vamos continuar. Gênesis 16:13 diz assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com quem ela estava. Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Que interessante, né? O Deus que me vê. Coisa maravilhosa. Gênesis 22:14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Êxodo 15:26. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Interessante, né? Muito interessante. O nosso Deus nos cura, não é somente de doença, às vezes uma preocupação, uma ansiedade, uma depressão, de tudo aquilo que nos afasta de Deus por algum motivo. Ou limpa nosso coração da raiva e do ódio, isso também é sarar. Muito interessante, né? Deus nos sara se nós estivermos no caminho com Ele. Por isso temos que guardar os mandamentos. Maravilhoso. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e chamou: O Senhor é minha bandeira. Fantástico. Jeremias 23:6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e rede será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa, ou nossa justiça, né? Eu não quis colocar os termos em hebraico, em aramaico, e botar em português para nós compreendermos, tá bom? Quem sabe no futuro eu trago para os irmãos os termos em hebraico em outro vídeo. Ezequiel 48:35. 18.000 canas por medida terá ao redor. O nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Né? Interessante. Então, cada um vê como Deus representa para ele. Às vezes o próprio Deus se apresenta e às vezes a pessoa tem experiência pessoal. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Isaías 47:4. O nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Êxodo 34:14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, um Deus zeloso. Ou seja, um Deus que se preocupa, um Deus carinhoso, um Deus atencioso. Muito interessante. Mas também não podemos brincar com Deus, né? Que todo mundo tem seu limite de paciência e Deus não é diferente. Todas as características que o ser humano tem, Deus tem. A diferença é que há coisas que Deus não faz. Deus não peca e a ira de Deus não é pecado. A ira de Deus não é uma ira como a nossa. É uma ira santa, tá? É algo que eu posso trazer futuramente com um vídeo para vocês, tá bom? Para explicar melhor. Isaías 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Juízes 5:3. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quem dera, né? Se a gente tivesse essa honra, o Deus do Brasil. Isso aqui é o que até arrepia. Deus me livre, isso aqui é o maravilhoso de pensar isso. Quem dera se nós buscássemos a Deus de maneira correta, né? Se todos os cristãos que estão no Brasil ou no mundo buscassem a Deus como realmente está escrito. Quem sabe eles teriam esse privilégio, né? Senhor Deus do Brasil. Êxodo 3:15. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Este é memorial de geração em geração. Isso aqui eu coloquei um versículo de anteriormente para cá, para nós colocar, né? Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Efésios 3:14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Deus também é chamado de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Informaçãozinha interessante. Isaías 14:14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, Altíssimo também. Jeremias 51:56. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Você sabia que Deus também é conhecido como Deus das recompensas? E que ele retribuirá a cada um de nós com a nossa recompensa, com as nossas ações? Como diz
Jesus em João 5, 29? Interessante, né? Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso será um sinal entre mim e vós e nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quer ser santificado por Deus? Guarda o sábado. Salmo 97, 5. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Isaías 28, 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouviu falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Você sabia que o Pai é conhecido como lavrador? João 17, 3. Essa aqui é o versículo-chave de toda a Bíblia que destrói a Trindade. E Jesus fala: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Maravilhoso. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Muito interessante. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deuteronômio 10,17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita a recompensa. Esse versículo do Deuteronômio é maravilhoso. Assim, ele mostra a grandeza de Deus, né? E a melhor parte: poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Cuidado para os cristãos que fazem acepção de pessoas, hein? Muito cuidado, que essa situação é complicada. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás para Israel: eu sou, me enviou a voz. Quem eu sou? O Deus dos deuses? O grande Deus? O poderoso e terrível? O Deus da minha força? O Deus de Abraão? O Deus de Isaac? A minha bandeira? Quem é Deus para você, irmão? Você consegue imaginar o quão glorioso, quão maravilhoso é um estudo desse? Você já parou para refletir? Ah, Deus é tudo. Beleza. Tudo o quê, irmãos? Entendeu? Viu só como a palavra tudo não representa nada? Se não houver uma explicação? Ezequiel 7,9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos. Assim te punirei, e as tuas abominações estão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. O Senhor é que fere. O Senhor é que faz justiça. Por isso que a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Nos ferir de Deus é no sentido das consequências dos atos e ações. Né? E, infelizmente, hoje, muitas pessoas fazem besteira, em vez de assumir o erro, não assume e fica culpando terceiros. Né? Ou coisa pior. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Não te curvarás a elas nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e daqueles que o amam até 1000 gerações. 1 Samuel 2,3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Esse versículo é pesado. O eu sou sendo apresentado como o Senhor é o Deus do conhecimento. Isso é uma coisa pesada, isso aqui é uma coisa de nível de juízo. Por isso que temos que estudar muito o Antigo Testamento para compreender quem é Deus. As pessoas hoje estão servindo a um Deus estranho porque não conhecem a Deus, não. Nem Jesus Cristo. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, tu és meu. O nosso Criador, não é? Não somente de Israel. Mas aqui Deus mostra intimidade com ele ao povo de Israel. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti, e dirá, destrói-o. Interessante, né? O Deus eterno é a tua habitação. Deus é minha habitação. Já pensou? Fantástico. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Né? Para quem acha que galardão só é Novo Testamento, estude mais Gênesis. Salmos 18, 2.
O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza e quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Joel 3,16. O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Nós, por herança, somos Israel. Então, ele é nossa fortaleza também, nosso refúgio. Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Imagina só você casar, ter filho, você ser casado, o seu filho falar assim: Eu vou servir o Deus do meu pai. É algo maravilhoso, irmão. Isso é algo maravilhoso de ouvir. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos e ele falasse isso, eu olhava para o céu: Senhor, ganhei, pode levar. Pode levar, que já tá bom. Gente, é maravilhoso. Entende o peso disso? Êxodo 15:3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Aqui, Senhor não é, seria Yahvé, tá? Ou Yahweh, que dizem que é o nome, entre aspas, de Deus. Hoje ninguém sabe o nome verdadeiro de Deus. Ou a informação se perdeu, segundo os estudiosos, ou foi apenas colocado uma representação desse nome. Mas se alguém chegar para ti e falar, o nome de Deus é Yahu, o nome de Deus é Yahvé, isso não existe, tá? Nem os maiores estudiosos rabinos conseguem afirmar isso, ok? Por isso nós acreditamos que é uma representação do nome. Mas o nosso intuito aqui é mostrar como Deus é conhecido na Bíblia, não se prender apenas no nome. Neemias 9:17. E recusaram ouvir-te, e não te lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. E endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, nome maravilhoso, clemente e misericordioso, tardio em arte, e grande beneficência ou benevolência, tu não os desamparaste. Jeremias 23:23. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? O nosso Deus é conhecido como Deus de perto. Maravilhoso. Salmos 59:17. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmos 109:1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Salmos 18:46. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. Salmos 18:47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Sim, Deus é o meu vingador também. Deus é nosso vingador. Quem vinga é Ele. Exatamente. Maravilhoso. E Ele é justo. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Salmos 136:26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre, ou misericórdia. Número 16:22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu contra toda a congregação? Vou colocar um parênteses muito importante aqui. Quando a Bíblia fala assim, Deus dos espíritos de toda a carne, a Bíblia está chamando Deus de toda a criação, Deus dos seres vivos da terra. Tá? Isso é muito importante, mas a tradução não fica muito boa. Salmos 43:4. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpas louvarei, ó Deus, meu Deus. Salmo 35:1. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. O nosso Deus é da verdade. Por isso que a palavra de Deus é verdade. Porque se o Deus é verdade, a palavra dele também é verdade. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Interessante. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42:8. Jonas 4:2. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na tua terra? Ou, desculpa, estando na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis.
pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Né, esse aqui foi Jonas justificando a Deus, explicando o que Deus já sabia porque tinha ido para Tarso, né? E é maravilhoso, Deus compassivo e Deus misericordioso, Deus longânimo, isso é maravilhoso. Deuteronômio 4:31. Portanto, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou teus pais. E para encerrarmos hoje, os 3 últimos versículos, Esdras 5:11. E esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel edificou e a terminou. Salmo 29:3. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. E Isaías 45:21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Meus irmãos, quem é Deus para você? Qual dessas características de Deus você já viveu? Qual dessas características de Deus você tem convicção que Ele é na sua vida? Medite sobre isso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.